Sejam bem-vindos, bem-vindas, mais uma aula, a última aula. Eu estou muito feliz com todo esse processo. Eu dei uma olhada por cima nos trabalhos de vocês, propostas muito interessantes, bem trabalhadas. Quero dizer que eu entendo a dificuldade de trabalhar em grupo, nesse momento remoto. Quero dizer que eu valorizo o trabalho de vocês, porque eu sei o quanto vocês já têm muitos trabalhos e desafios na vida cotidiana. Todos nós estamos passando por questões psicológicas, emocionais, que são muito difíceis, né? Alguns de nós, e aí eu me incluo no bolo, infelizmente passamos por momentos de luto, né, nessa pandemia. Então eu quero dizer que eu realmente sou muito grata por esse espaço que vocês criam aqui na disciplina, pelas discussões que vocês levantam, e por esse período que com certeza tem sido muito produtivo, e valorizo o trabalho de vocês. Eu sei que uma semana é muito pouco, mas deu tudo certo. Eu vi lá que tem algumas propostas ainda em construção, outras propostas que já foram concluídas, mas quem quiser é só entrar lá no fórum, né? Os trabalhos estão disponíveis lá, e aí você pode usar o que os colegas estão fazendo como uma referência. Então, já para a gente começar, eu vi que são 6 grupos, então acho que a gente pode dividir aí uns 8, 9 minutos para cada um, para depois ver se a gente consegue fazer um debate final. Mas para vocês apresentarem. São 20? São 20 grupos, professora. Na minha... Não, gente, peraí. Deixa eu ver. Pode olhar lá no Moodle. Grupo 1. Não, mas ó, tem grupo 1 com 17 pessoas. Não é isso? Tá aqui, não sei, né? Às vezes eu tô no lugar errado. Tá, professora, vocês são mais de 20, na verdade, porque o grupo 7... Dentro de cada grupo, tinha 2 grupos. Essas todas as pessoas aí, elas estão divididas em subgrupos, como se fossem subgrupos, porque na escolha lá ficou complicado para a gente, não tinha mais opções, né, de escolha, de números do grupo. Aí a gente acabou entrando... Pode ser mais de 20. Entendi. Gente, eu fui pega de surpresa. Porque eu fui abrindo os trabalhos aqui, eu tô com 8 trabalhos abertos. Aí eu pensei, se são 6 grupos, por que tem 8 trabalhos? Acho que as pessoas colocaram aqui duplicado. Agora eu entendi. Então, já que são 20, acho que dá aí uns 2, 3 minutos para cada um. E aí, se vocês forem tendo perguntas para os colegas, eu vou pedir para vocês colocarem no chat. E aí, conforme, né, o grupo está apresentando, os outros integrantes podem ir respondendo aqui para a gente conseguir fazer isso sem passar das 11h30, tá? Então, vamos começar pelo grupo 1. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou a Maria, do grupo 1, vou falar bem rapidamente, tá? O nosso projeto, ele busca fugir um pouco daquele projeto da Feira de Ciências da Geografia Física, porque tudo de Feira de Ciências que a gente vai, na maioria das vezes a gente vê vulcão, planeta, essas coisas. Então, nosso projeto é o Dia G da Geopolítica. Como que nós vamos fazer isso? É um dia só para geopolítica, e nós vamos separar por ano de escolaridade, 6º ano, 7º ano, 8º ano, e cada série vai fazer uma ação dentro do contexto da geopolítica. Nós vamos interdisciplinar com a matéria de geografia. Por exemplo, 7º ano, os meninos estudam a formação do território brasileiro, então eu posso propor algo que tem a ver com território, né, propor uma ação para o 7º ano. E o 9º ano, nós já definimos, né, que o 9º ano ele vai ser da seguinte forma: uma eleição dos representantes de turma. Mas essa eleição ela vai ser baseada numa eleição mesmo, num processo eleitoral, com santinhos, confecção de santinho, fiscalização, montagem de um plano de governo, entre aspas, aí. Sendo assim, o menino está dentro da grade curricular, né, do 9º ano, ele vai poder conhecer as funções específicas dos governantes, as relações de poder, compreender o processo eleitoral, os sistemas políticos que são adotados no Brasil e no mundo, desenvolver um espírito crítico, argumentativo, e como, né, o final desse projeto todo, nós vamos ter a confraternização com todas as turmas no pátio da escola, a posse dos vencedores, a amostra das ações que foram realizadas em cada turma. É isso, bem rapidamente. Que legal, gostei do Dia G da Geopolítica. Talvez eu copiei essa ideia, gente, não é por nada não.
Obrigada, viu, Maria? Vamos... Professora, essa deu muito certo. Deu muito certo onde foi feito já. É mesmo? Já foi feito? Agradeço. Onde foi feito? Olha, aqui em Turmalina, nós tivemos a oportunidade de fazer. E principalmente essa do 9º ano aí da eleição, nós conseguimos fazer na Escola Municipal em Diamantina também, porque eu estudei na UFVJM. E nós temos até um artigo feito sobre isso, sobre essa questão das eleições, se eu posso procurar depois e disponibilizar, ele foi publicado, e deu muito certo, foi muito legal. Puxa, que legal, compartilha com os colegas, assim, porque daí no artigo tem muitos detalhes, né, de como foi feito, as etapas, puxa, muito legal, obrigada, viu, Maria? Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, vamos para o grupo 2, então? Vamos lá, professor Carlos Tadeu, bom dia a todos. Bom dia. O projeto pedagógico nosso, ele tem como foco os alunos do 8º ano do Fundamental 2, e o conteúdo é o território e a territorialidade. A gente objetiva fortalecer a identidade do aluno com o território da cidade, com foco no lugar. E dessa forma, a gente mostrar ao aluno que ele é agente e ator na formação do território. E introduzir aí o conceito de cidadania, né? E a relevância do conceito na vida dele. Bom, com metodologia, a gente vai trabalhar a discussão teórica em sala de aula sobre as origens da territorialidade e do bairro, e as relações que o aluno estabelece com o bairro, com o lugar. Elaboração de um podcast mostrando as diferentes territorialidades que o aluno identifica, e a divulgação desse podcast em plataforma online, de forma a apropriar aí os recursos e as tecnologias digitais. Nós iremos trabalhar com 2 grupos, com o processo, no primeiro, o processo de formação da cidade do aluno, onde o aluno irá identificar conflitos na definição das fronteiras da cidade, e um segundo grupo que irá identificar os espaços públicos no lugar, né, de vivência do aluno, identificando aí no bairro espaços segregados e as relações presentes nesse espaço. Da mesma forma, identificar espaços vivos, onde há a permanência, o pertencimento, o coletivo, a comunidade, o convívio do aluno no seu lugar. Então, essa é a nossa proposta pedagógica. Ah, legal, obrigada, Carlos. Eu só quero falar uma coisa rapidinho, assim, né, para não tomar muito tempo, mas tanto a proposta 1 como a proposta 2, que eu achei que é muito interessante, é o fato de envolver alunos em diferentes grupos e não necessariamente eles estarem fazendo a mesma coisa, mas eles estarem fazendo coisas diferentes e no final eles conseguirem fazer esse intercâmbio, né, de ideias entre eles. Acho que isso dá muito certo, porque às vezes está todo mundo fazendo a mesma coisa ou trabalhando com o mesmo tema, e aí as possibilidades, elas são menores, né? Claro que a possibilidade de aprofundamento é maior, mas as possibilidades, elas são menores no sentido de que eles terão acesso a uma pluralidade de temas muito menor. Já vou compartilhar minha ideia também, bem rapidinho. Atualmente eu estou trabalhando com um projeto lá onde eu trabalho, né? E aí os alunos, eles estão pesquisando manifestações culturais que são típicas, né, do Vale do Ribeira, que é a região ali onde eu trabalho em registro, mas tem alunos de outras regiões. E aí eles falam assim, e aí cada grupo está pesquisando uma manifestação, né? Então essa semana eles pesquisaram, semana que vem eles vão apresentar. E aí eu estou nesse processo de acompanhamento, né, perguntando para eles como é que tá, e enfim. E aí eles ficam fazendo assim meio que surpresa. Não, professora, você vai ver, você falou que a gente ia se surpreender, a gente se surpreendeu mesmo. Então é muito legal, né, ver o quanto eles se sentem parte também desse processo, é quase que uma exclusividade, né, meu grupo está falando sobre isso, depois a gente vai apresentar, então é muito legal. Para quem não conhece muito o Vale do Ribeira, tem uma manifestação cultural chamada Fandango de Tamanco, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem outros lugares também, mas que são grupos, né, que dançam, tocam fandango e dançam de tamanco. Então, chama fandango de tamanco, que é muito, muito típico. E os alunos nunca tinham ouvido falar, e acontece no município onde eles moram. E aí eles estão, assim, nesse suspense, né? Não, professor, eu vou mostrar para você depois, nós vamos mostrar para a turma, todo mundo vai se surpreender, né? Porque as pessoas dançam de tamanco. Então, é bem interessante ter esse tipo de
experiência. Vamos para o grupo 3? Bom dia a todos. O grupo 3, a gente escolheu como tema a geopolítica do Covid-19, aula pensada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, onde a gente vai problematizar alguns conceitos, como espaço, território, globalização, relações de poder, lugar e soberania. Nosso objetivo é analisar a globalização geográfica, analisar geograficamente os efeitos da Covid-19 em diversos estados-nação, os desafios e as consequências. A finalidade desse projeto é levar os alunos, né, os estudantes, a compreender o espaço globalizado, as consequências globais da doença, né, a partir do vírus. A gente vai ter algumas perguntas norteadoras, né? Qual o contexto do local onde o vírus surgiu, como e quando surgiu, por que se tornou uma pandemia e o que caracteriza uma pandemia. Enquanto ferramenta digital que nós vamos usar, ferramenta tecnológica, a gente pensou na plataforma online ArcGIS, que eu até vou mandar para vocês no chat. É uma plataforma onde a gente pode construir, né, a evolução histórica da contaminação da doença de maneira virtual, com dados, inclusive, atualizados, tá? A gente pensou em duas avaliações, uma durante a aula, utilizando o recurso do SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, onde nós vamos analisar os dados abertos e as potencialidades na especialização. Pensamos também numa avaliação pós-aula, onde nós vamos pedir os alunos para pesquisar notícias pré-pandemia em outros países e pós-pandemia aqui no Brasil, os estudantes visualizarem o panorama tanto internacional quanto nacional. Depois a gente iria construir uma proposta onde eles iriam formular mapas mentais e trazer agora para a realidade desses alunos, né, onde eles vão construir também como era a vida deles pré-pandemia e pós-pandemia. Essa foi a nossa ideia. Puxa, que legal. Gostei dessa prática, né, de elaboração cartográfica, até porque tem um conceito, né, lá do Roberto Lobato Correia, não é especificamente dele, mas no Brasil ele que trabalha mais recorrentemente, que é o de interações espaciais, né? Então, o quanto as nossas interações foram alteradas por conta da pandemia, e num mapa, né, isso vai ficar bem evidente. Puxa, muito legal, parabéns, grupo 3, vamos para o 4. Grupo 4. Bom, acho que não tem ninguém aqui do grupo 4, então a gente vai pular para o grupo 5. Bom dia, professora, bom dia a todos os colegas. Eu sou Graciele, faço parte do grupo 5, e aqui eu vou fazer uma breve apresentação da nossa proposta pedagógica. O tema que nós escolhemos através de reuniões via Google Meet, um grupo de WhatsApp que nós criamos para discutir, né, sobre o nosso trabalho, nós optamos por escolher o tema O Protagonismo Jovem através da geografia crítica. Né, a escolha desse tema, ele se justifica pela necessidade de utilizar o ensino da geografia para nortear as lutas dos jovens frente às manifestações sociais. Nós temos acompanhado, né, que muitos jovens têm se posicionado cada vez mais em eventos políticos. E para que essa participação, né, desse jovem ela seja efetiva, ele seja respeitado, seja ouvido de fato, é preciso que ele vá para essa luta com uma formação sólida, né, que o possibilite se desenvolver criticamente, que ele possa se tornar, né, se considerar um sujeito emancipador, autor de sua própria história, e não apenas uma pessoa que está ali num estado de alienação. Os objetivos da nossa proposta, então, é promover, a partir das abordagens geográficas, formas de emancipação dos estudantes,
né, utilizar o estudo do espaço geográfico como base para a formação da cidadania do estudante. Nós acreditamos, né, que a maior parte da cidadania do jovem, ela é construída na escola. Então, a escola, ele tem esse fator determinante aí nessa construção. Só voltando aqui um assunto que eu não falei, que essa nossa proposta ela é destinada para alunos do terceiro ano do ensino médio, né, das escolas da rede pública e privada. A metodologia que nós estamos utilizando nessa proposta, ela será com base em levantamentos bibliográficos, artigos científicos, livros de geografia política e crítica, debates com temáticas sociais, e nós também faremos a utilização do documentário Primavera Secundarista. Também usaremos a referência, né, de autores que trabalham aí essa geografia crítica, né, como a pedagogia crítica do Demerval Saviani, usaremos também como referência o Yves Lacoste, e criamos um plano de ação também. Nesse plano de ação, ele está estruturado em 12 aulas, depois está lá disponível no Moodle para vocês verem como que ele está, né, sua divisão por aulas. E nas duas primeiras aulas, nós apresentaríamos o documentário Primavera Secundarista, porque ele reflete bem ao tema, que é sobre o protagonismo jovem em movimentos de ocupação em escolas públicas. E no decorrer de mais 10 aulas, ocorrerão atividades diversas, como rodas de conversa, construção de textos dissertativos, onde o jovem vai escrever um texto onde ele vai dizer o que ele compreendeu sobre o documentário e também vai argumentar situações onde ele pode agir como protagonista. Teremos exposição de conceitos e depois nós teremos o trabalho em grupo, né? Nós dividiríamos em 4 grupos, para cada aula 2 grupos se apresentariam, né, em seminários e iriam expor essas ideias onde ele poderia agir como protagonista. E, por fim, a divulgação desses resultados do trabalho, um apanhado geral, né, no fim, uma roda de conversa também para avaliar os resultados, e a divulgação do resultado desse trabalho nos meios físicos e digitais, né, sites, blogs, redes sociais. E aqui foi só uma breve introdução, nosso trabalho está disponível na plataforma, né, o plano de ação ficou muito bacana, foi até uma contribuição do nosso colega Paulo César. Hoje nós quase não estamos tendo aqui muitos colegas para poder participar, porque é sábado letivo em Minas Gerais e a maioria está trabalhando. E agora eu vou dar continuidade aqui com a nossa colega Grace, que vai finalizar para a gente. Obrigada a todos. Bom dia, gente. Então, a gente pensou nessa proposta para a gente fazer no mês, por exemplo, em um mês, né, em abril, por exemplo, né, e assim, né, tem lá para a gente lá os recursos didáticos que a gente vai estar usando, quadro, computador com acesso à internet, projetor, material impresso, material digital, caneta, pincel, folha A4. E a gente pensou em avaliar os meninos, assim, em 3 partes, né? Por exemplo, a primeira, né? Abordar junto com os alunos o conteúdo da temática. No segundo momento, solicitar que eles pesquisem, né? Se no Brasil existem jovens participando efetivamente das questões políticas, seja no bairro, na cidade, no estado, enfim, né? E essa pesquisa pode ser feita tanto no laboratório da escola, como pode ser feita até pelos celulares e outros meios tecnológicos que eles acharem melhor. E por fim, a gente vai elaborar um questionário sobre o assunto para a gente ter uma percepção do que os alunos entenderam, né? E dar voz ao aluno, o aluno ser o protagonista deste trabalho. Foi essa a nossa proposta. Puxa, que legal, meninas. Professora, desculpa, só pegando mais um pouquinho do tempo, mas eu não poderia deixar de agradecer aos colegas do nosso grupo, que eu sei que todos estão enfrentando inúmeros desafios, principalmente contra o tempo, conciliando trabalho, aula, a maioria são professores, e todos ali, mesmo nesse curto espaço de tempo, foram lá e contribuíram e fizeram com que o trabalho desse certo no tempo. Sim, obrigada a todos. E ficou um excelente trabalho. Fala, Jamile. Não, só para pegar um gancho de Graciele, assim, cada um tem sua particularidade, mas, de fato, eu nunca vi a palavra empatia ser tão vivida, vai além do dicionário, porque o grupo 1, acredito que todos, mas o grupo 1 e a nossa tutora mesmo, está literalmente segurando nossa mão, e
acredito que isso seja espaço público, universidade pública, né? Bons professores ajudam outros professores, porque, primeiramente, Deus, claro, se eu não fosse a empatia dos meus colegas, eu não conseguiria estar fazendo essa atividade da senhora. Hoje é sábado letivo, é uma loucura, mais de 100 mensagens a gente comunicando com os meninos, com os pais, e ao mesmo tempo eu estou aqui com vocês, fazendo de tudo para dar certo, para ter uma melhora, para ter um conhecimento, e os colegas estão sendo muito, muito importantes nesse momento. Então, parabéns a todos do Grupo 1, a minha tutora Silvana, e, claro, assim, a todo mundo. Um grande abraço e vamos dar as mãos, porque a tendência... Gente, só para colocar, os meninos tá tendo evasão escolar porque eles não estão dando conta. Essa evasão não existe só no ensino médio fundamental, ela existe também no ensino superior e no pós-superior, porque as obrigações são tantas que a gente fica para trás sem querer. Então, muitos alunos estão ficando para trás sem querer. A mesma atenção que eu estou tendo, eu vou dar retorno para o meu aluno, porque eu estou sendo aluna e estou vendo como que é importante alguém me dar a mão. Obrigada e um ótimo sábado. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço pelas falas de vocês e também acho que uma coisa que apareceu nas 3 falas, né, que são muito importantes, é o quanto a nossa postura como aluno e como professor, ela é um laboratório, ela é um exemplo para os nossos próprios alunos, né? Então, é aquilo que eu falei no início da aula, todos nós estamos passando por situações muito difíceis. Agora, imagine alguém que tem 12, que tem 13, que tem 14 anos, passando por situações tão difíceis quanto as nossas, né? Vendo os pais desempregados, perdendo os responsáveis, muitas vezes. Então, onde eu trabalho, por exemplo, eu tive alunos que deixaram de estudar, e eu estou falando de ensino médio, porque estavam trabalhando, e essa é uma triste realidade, né, que a gente está enfrentando no Brasil, e o abismo, ele se abre, infelizmente, né, entre aquelas pessoas que, e não é muito, né, não é de muito que a gente está falando, que consegue ter uma cadeira e uma mesa para trabalhar, e eu sei que muitos professores não conseguem ter esse espaço em casa, né, de ter uma cadeira e uma mesa para trabalhar, e daquelas pessoas, né, que infelizmente vão estudar, vão trabalhar num ambiente completamente improvisado, isso aumenta o estresse, isso aumenta uma série de problemas, né, que vão incidir diretamente na qualidade, né, do nosso trabalho. E que bom que vocês têm aqui pessoas que ajudam vocês, e quero falar sobre os tutores, eu ia falar isso lá no final, né, mas já vou falar agora. Terça-feira, eu compareci em todas as reuniões, menos a última, porque eu tive um problema pessoal, mas todas as vezes eu vejo o quanto eles realmente falam por vocês, assim, e isso é muito bonito de ver, né, de saber que eles também são professores, que eles também trabalham em 2 escolas, mas eles estão ali falando o tempo todo, olha, talvez seja melhor estender o prazo, olha, talvez seja melhor porque a gente conhece os alunos. Então, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todos os tutores, e aí, claro que vocês têm contato mais com um ou com o outro, mas são todos, né, todos eles estão sempre lá, pontualmente, falando por vocês, né, e é muito legal ver o quanto eles realmente se importam, muito bonito de ver. Vamos para o grupo 6 agora, né? Bom dia, professora. O nosso grupo propôs uma sequência didática, tá? Dividida em 3 etapas, e ela para ser aplicada no 3º ano do ensino médio, mas eu acredito que possa também atingir o 1º e 2º ano. O nosso tema é desconstruindo fake news através de saberes científicos, visando o desenvolvimento crítico do aluno, né, com a apresentação de dados, e também para valorização do saber científico. Então, a nossa estratégia é uma sequência didática, e aí a gente utiliza também a hierarquia dos objetivos de aprendizagem da taxonomia de Bloom, e operando com o raciocínio geográfico, então partindo do espaço local para o global, né, diferentes escalas e em diferentes tempos.
Então, a nossa ideia é identificar, a gente pegou um exemplo de uma das fake news, né, que fala sobre a ivermectina, né, como a ivermectina ela serviria, né, para tratamento precoce, né, ou tratamento do Covid, né, e a gente pegou uns vídeos, 3 vídeos que andaram circulando em 2020, fizemos um resumo, né, do que os médicos ali que defendiam falavam, e a partir disso, nas etapas, a gente foi desconstruindo essa ideia com dados e fatores geográficos e biológicos, principalmente. Então, essa é uma perspectiva, a gente usa a metodologia de ensino por investigação na concepção freiriana, tá? Então, os materiais também, no sentido de que estamos na pandemia, ensino remoto, seria disponibilizado esse material por etapas da sequência, né? Corrigida, devolvida, né? Para fazer essa avaliação, esse diagnóstico ao longo do processo, né? Então, uma avaliação formativa ao longo de 3 semanas, tá? De 3 etapas. E, então, no caso aqui, só fiz uma organização aqui para mim. Então, a primeira etapa, a gente faria essa contextualização, né? A partir no caso, por exemplo, eu que sou de Belo Horizonte, relacionando a cidade de Belo Horizonte, a questão do bairro onde se localiza a escola, os casos, por exemplo, como através de um gráfico, como a evolução dos casos, e exporia depois de onde esse vírus provavelmente iniciou, como ele se espalhou rapidamente, né? E como chegou até a nossa cidade, o nosso bairro. Depois a gente apresentaria essa fake news, e a partir disso a gente apresentaria, por exemplo, os dados de faixa etária da África, questão de alguns países lá ainda serem bastante rurais, né? Como, por exemplo, a Etiópia, que é um dos países que fazem uso da ivermectina para tratar parasitas, né? Infecção por parasitas, e no final a nossa proposta seria sintetizar tudo isso, né? E pedir a eles que pensassem propor formas de evitar que outras pessoas tenham acesso a informações falsas, né? E divulgação do saber científico. Seria mais ou menos isso. Puxa, que legal. Parabéns, Angélica. E quando eu lembro e o grupo todo, né? E quando eu lembro das fake news, eu sempre penso o quanto é importante, né? A gente falar sobre elas no contexto da nossa disciplina, e o quanto é importante também lembrar os alunos que as fake news parece que é uma coisa meio recente, porque a gente tem a internet, né? Que popularizou. Mas na própria história e na própria contação de fatos históricos e geográficos, a gente tem uma série de fake news, né? Tá aí os grandes por exemplo. Isso, e outra, tá aí os grandes heróis da história do período colonial que não nos deixam mentir, né? Então tem aquela história bonita, glamurosa, aquela coisa da novela, né? Na literatura, muitas vezes aquela exaltação, e a gente sabe às custas do que tudo isso foi feito. Então, isso é muito importante, né? E é um bom exemplo, partir dos fatos mais imediatos, né? E desconstruindo essa narrativa. Obrigada, Angélica. Vamos para o grupo 7. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Bom dia. Meu nome é Marcos. Estou realizando trabalho com as colegas Cíntia e a professora Tatiane também. Então, na verdade, eu vou tentar resumir aqui. Nós ainda estamos no rascunho, já formalizamos tudo. Basta agora fazermos a formatação e reunirmos as informações aqui no nosso trabalho, ok? Na verdade, nosso trabalho é dividido em 5 momentos, né? Não dividimos a quantidade de aulas, né? Faremos isso no início da semana agora, ok? Então, o tema do nosso trabalho é trazer a discussão os principais conceitos relacionados a território, territorialidade, ok? A história da construção das relações internacionais, da resolução de conflitos, das associações, e aí pegamos como exemplo, né, para pautar essas discussões, os blocos econômicos, os consórcios, discutir a importância, por exemplo, do consórcio
questão de vacinas, né? Nesse momento que a gente vive hoje. Então, a ideia do trabalho é trazer as turmas de 7º e 9º anos do ensino fundamental 2. Por quê? Porque os 7º anos, né, a gente sabe que fazemos a introdução e o aprofundamento dos conceitos básicos de territórios e territorialidade. Já nos 9º anos, nós discutimos a relação entre esses territórios, estados, o papel das relações de poder, ok? Na verdade, esse projeto já é desenvolvido na escola, nós somos da cidade de Itambacuri. Esse projeto é muito grande, ele envolve toda a escola, na verdade. Aqui nós sintetizamos entre 7º e 9º por uma questão de identificação das habilidades, competências, certo? Porém, ele envolve toda a escola. Já tem alguns anos, né, que ele é desenvolvido. Então, ele mobiliza toda a escola em torno disso. Então, no primeiro momento, os professores de geografia fazem essa discussão, né, entre todos os alunos, unificando o tema, certo? No segundo momento, os professores de educação física trazem a execução desse trabalho interdisciplinar. Então, o trabalho é interdisciplinar entre os dois conteúdos, né, geografia e educação física, e aí, fazendo essa discussão, logo em seguida, no segundo momento, nós extraímos dos alunos temas, né, conceitos atuais, o que é do conhecimento deles, o que esse conhecimento pode ser batido em relação ao conteúdo trabalhado, certo? Como que esses territórios são construídos? Como uma fronteira ou um limite ele é definido, certo? Então, toda essa a gente, né, extrai desses alunos para que a gente avance no trabalho. No terceiro momento, né, a gente relaciona os conceitos às regras do futebol. Então, como que a gente define o espaço de jogo, né? Nesse caso, o jogo seria, tá? O futebol, smart futsal. Como é que se define aquele espaço ali, os limites de cada time, os limites, né, do espaço do jogo? Quem construiu as regras? Elas foram construídas em comum acordo? Não, certo? O papel do juiz, né, nas relações de poder, de mediação dessa definição de territórios, sempre buscando fazer uma analogia com as posições de jogo, tanto do ataque como da defesa, certo? E relação aos conceitos principais. No quarto momento, vem uma atividade prática. Pessoal, a atividade prática deixa os meninos eufóricos. Eles movimentam a cidade, inclusive, em busca dos recursos necessários para montar aí o que eles precisam. Então, o que eles fazem? Nessa atividade prática, nós temos uma construção conjunta, né, com os alunos. Aí entra o professor de arte, né, com o suporte, né, também nos auxiliando. Eles precisam construir um uniforme. Eles elaboram um uniforme, pegam uma camiseta branca e cada time é responsável por elaborar o seu uniforme. Então, eles montam um design lá, só que esse design tem que ser baseado na bandeira de um país, com as características de um país, porque eles vão representar em campo os interesses de um país, certo? E aí, eles mesmos, né, pintam esse uniforme aí, ok? Envolvendo aí o professor de arte, né, os outros colegas também. E aí, além desse uniforme, cada time é responsável por elaborar um pequeno texto. Nesse texto, eles têm que explicar por que escolheram esse país, destacando aí os principais pontos culturais, quais são as suas características, o que levou este time a buscar, a escolher essa característica aí, né? Essa definição do time mesmo. Então, definida essa escolha aí a gente parte para as chaves, né? Aí tem toda aquela questão da definição das chaves, do cronograma de jogo, que é construído com os alunos. Os professores de educação física apenas coordenam, mas eles têm que montar toda essa parte aí, tá? Então, sempre sendo supervisionados. Então, isso aí na escola, tá? A gente cede a aula, o professor de língua portuguesa auxilia com a elaboração do texto também, tá? E aí, o jogo acontece, né? A gente faz um movimento muito grande, leva para fora da escola, numa quadra que a gente tem aqui comunitária, católica, então a gente convida para poder participar, o pessoal vai com fanfarra, e assim, faz um movimento muito bacana na cidade.
E aí, terminando esse quarto momento, que é de fato a prática, a gente volta para a sala de aula, tendo uma reflexão sobre essas disputas, né? Sobre os interesses de cada país, de que forma que os conflitos são selecionados, qual é o papel, por exemplo, da ONU, né, das instituições internacionais que intermediam, né, essa construção desses territórios. Sempre relaciona com a questão de Israel, né, da Palestina. Então, assim, traz à tona os noticiários, né, que relacionam a reportagem, certo? As reportagens aí. E aí eles fazem essa reflexão e trazem para nós qual que é a realidade desses países, né? Como que eles agem entre si na prática, né? Sempre relacionando com a prática do futebol, ok? Então, basicamente é isso aí, gente. Se as meninas quiserem falar mais alguma coisa. É o 7º B, agora. O grupo 7B, você fala? É, porque o 7, a inscrição era para mais gente, esse grupo maior que você está vendo aí escrito, porém tem uma ramificação, que aí os colegas que apresentaram é de um grupo, só que nós não sabíamos, aí nosso grupo é formado, né, no caso, Ângela, Diogo, Hernânio, Gilton, José Claudionor, Juliana e Maria José. O nosso projeto, o título do nosso projeto é Territórios e Mineração, porque o nosso foco aqui é trabalhar a questão do capital financeiro e os impactos da mineração, tendo em vista a nossa problemática ambiental com a questão da exploração mineral, principalmente em torno do lítio e do granito, né? Então, é uma questão a ser trabalhada e desenvolvida em sala de aula, porque a gente acredita nesse pensamento, né, que nessa atualidade é necessário levar para o campo da escola esse trabalho também de pensamento, de criticidade. Então, esse envolvimento, ele não é só da disciplina geografia, mas trata-se de um projeto também com característica interdisciplinar também. E aí, a gente pensou no projeto como uma questão de trabalhar as narrativas e os discursos, principalmente da comunicação digital, né, que, como a gente está no remoto, tratando essa questão da exploração mineral nesses viés da comunicação, que é o que a gente discutiu quanto aos conceitos do território, da territorialidade, da relação do poder. Então, vista por esses campos, principalmente envolvendo as comunidades tradicionais, tanto do Vale de Jequitinhonha como no norte de Minas, que o nosso grupo contempla colegas do Vale de Jequitinhonha e do norte de Minas, e aí a gente pensaria, levaria isso para essa questão do diálogo, né, que seria um projeto onde nós teríamos aí o pensamento de instigar a percepção da ação predatória das grandes mineradoras, mas também a questão de provocar também esse diálogo, essa discussão ou esses debates com relação ao trabalho também de mineração com as comunidades tradicionais. A diferença é por conta do capital financeiro, né, do peso que isso traz para uma comunidade, para uma região, mas também tem as técnicas, o envolvimento com o trabalho de subsistência que traz as comunidades. E trabalhar a questão da relação do poder, tanto das comunidades tradicionais, como da empresa, da grande massa e da grande mídia, porque a mídia ela vai propor o progresso, o desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha, como sempre fez, mas na prática, no decorrer do tempo, a gente vai ver as ações e os impactos que isso vai causar, que de progresso e de desenvolvimento nunca vem. Então, a ideia é levar essa discussão e abordagem da geografia relacionada à questão das fronteiras, dos territórios e dos avanços que as redes sociais também impõem ou atacam muito por conta da ideia do progresso e do desenvolvimento, esses impactos negativos em volta das comunidades. E pensar também
que a questão dos limites e das fronteiras, eles estão muito mais além do que o limite da fronteira determinada pelas pesquisas geológicas ou que se tem com as empresas. A relação de poder também sobre a terra, enquanto o poder econômico, de um lado, e a questão do elo, da questão da afetividade ou da ancestralidade que a Terra tem, né? E aí, esse projeto, ele vai trabalhar a questão com as aulas expositivas, né? Com exposições de aulas, as leituras jornalísticas, então, por isso que a gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade, né? A questão dos vídeos em sala de aula, né? Especificamente com o vídeo, eu não lembro mais o nome, o vídeo lá da outra aula, e os trabalhos em grupo com relação a essas questões, desde as exposições fotográficas e do próprio tratar do vídeo, junto com as visitas que pode ser feita, ou visitas ou entrevistas com pessoas de diferentes áreas, através, mesmo que seja remotamente, né? E aí, pensando também na preparação para o Enem, por isso que a gente pensou para o ensino médio, especialmente com o terceiro ano, para pensar nessa questão da criticidade para a produção da prática do texto crítico também, pensando aí no Enem, né, que é a questão das resenhas, as questões das produções. Aí os companheiros ajudam aí. Ok, obrigada, Ângela. Obrigada também o Marcos, né, que falou antes. Realmente uma proposta super lúdica, e agora, né, essa outra proposta que traz diferentes atores e escalas, e eu estou vendo comentários no chat, e eu concordo com vocês também. Vamos fazer um apanhado geral das ideias, né, para que a gente consiga terminar às 11h30, já que vocês estão no sábado letivo, né, e provavelmente o WhatsApp de todo mundo está cheio de mensagem, mas também para a gente não perder, né, o potencial desse espaço aqui. Vamos agora para o próximo grupo, eu acho que é o 9, 8 agora, né? Isso, grupo 8, professor. Eu vou projetar a proposta aqui na tela, beleza? Tá, pode projetar. Fica mais fácil. Não tá te xingando, você é sucinta. Só um minuto. Vou lavar. Ô, Ângela, acho que seu microfone está aberto. Só um minutinho, por favor. Tá. Professora, eu sou aqui também do grupo 8, junto com o Rodrigo. Enquanto ele projeta, é o seguinte, a gente apresentou para o professor André a nossa proposta de aula, que é unir a temática da educação ambiental com a temática da geografia política. Então, a nossa proposta é de unir o trabalho final de vocês dois e apresentar em um só. Maravilha. Pode começar? Pode, estamos todos vendo. Então, professor, como a Fernanda já te explicou, né, o desafio era isso, né, no nosso grupo, em especial, a proposta de aula, que pegaria um pouco da educação ambiental e também pegaria elementos da geopolítica, e que fosse algo manejado aí para o ensino médio. Então, o título dela é o seguinte, o uso de ferramentas básicas de geoprocessamento para uma análise temporal comparativa numa abordagem da geopolítica e educação ambiental. E aí a gente optou por usar, como exemplo, a região de Córrego do Feijão em Brumadinho, por causa do crime ambiental da Vale. E para fazer esse link entre essas duas aulas, de educação ambiental e de geopolítica, a gente optou por usar duas habilidades do BNCC, que é o quê? Que uma é explorar as tecnologias de comunicação, né, para melhorar a análise dos alunos, né, o estímulo crítico deles, e a outra também é estimular a discussão, análise crítica por meio da discussão das competências legais do Estado e o seu papel na contenção do avanço dessas corporações da mineração dentro dos territórios. O tema, né, ele giraria em torno ali do extrativismo dos recursos naturais, falaríamos um pouco dos impactos ambientais e sociais, econômicos e também no patrimônio natural, no caso, né, da natureza. Então, assim, a gente focou em alguns objetivos que a gente gostaria que os alunos captassem, que é desenvolver neles as habilidades analíticas, né, temporais por meio da paisagem. Aí
a gente usaria o Google If, né, que é uma plataforma de base de processamento que é democrática, você de graça, e usaria a ferramenta Timelapse para poder voltar no passado e fazer as comparações com o presente. Depois a gente extrairia essas informações dessas imagens, não precisam ser informações complexas, né, podem ser informações superficiais, como alteração de leitos de rio, ou diminuição da montanha, ocupações desordenadas, né, por meio da mineração também, por conta das empresas que vão criando ali o campo da cava, né? E depois, que a base principal é estimular o senso crítico sobre os impactos ambientais e a questão também do Estado, né? Como que ele age nesse processo. Então, assim, a gente pensou nessa aula, tá? Em meio à Covid-19, que está cada vez mais aí, impactando no dia a dia, né? Ontem a gente teve 3.000 mortes, então é uma aula feita para ser feita na casa dos alunos, no conforto do próprio lar, tá? E a justificativa, ela veio por meio do fórum, né? De geopolítica, democracia e cidadania, que lá a gente poderia conversar o papel do Estado, a relação das pessoas enquanto impacto ambiental das empresas de mineração sobre os territórios delas. E aí o recurso didático, tecnológico, né, que a gente usaria seria o Google If, no caso, né, e aí a gente teria que explicar o funcionamento desse software por meio do Google Meet, uma troca de ideia à distância, porque não tem como a gente fazer aula agora presencial, né, explicar isso, explicar as ferramentas para os estudantes, dar um tempo até eles aprenderem, para depois eles começarem a fazer a aula. Então, aqui as imagens básicas, tá, do Google If, né, todo mundo já viu, não preciso falar muito disso aqui. O campo, né, a gente ensinaria aqui, ó, digita o nomezinho do lugar onde ele quer pesquisar, a gente deu como opção, preferência, o Córrego do Feijão, mas pode ser feito para qualquer outra área do país, ou do estado, do município, enfim. Aqui a ferramenta Timelapse, que só essa ferramenta aqui, ela já tem o potencial de trabalhar a educação ambiental e também o pensamento crítico, né, por meio do passado e do presente, e a análise sobre as mudanças no impacto desses efeitos da mineração em cima da superfície da Terra. No fim, tá, para a gente conseguir reunir tudo que os alunos poderiam extrair de informação dessa aula, a gente criou uma avaliação que seria esse formulário aqui, ó. O formulário, ele conteria o nome das equipes, os alunos fariam os grupos segundo os seus próprios interesses, né, afinidades, falando do local que eles escolheram para pesquisar, dos dados sobre os locais que eles conseguiram coletar, o que eles perceberam de alteração na paisagem, e se foi realizado por mineração, se teve o aval do poder público, se foi alguma coisa feita pela população local, né? Se essas coisas têm relação entre si ou estão julgadas, e no fim a conclusão, que seria para descrever se foi o que eles conseguiram descobrir, e se isso foi positivo ou negativo, e eles refletirem por conta um resultado de todo esse processo. Então, a gente tem isso aqui para apresentar como proposta de aula, e foi um desafio, né, juntar educação ambiental com geopolítica, e criar essa estrutura toda, que já está pronta, inclusive. Obrigado pelo tempo. Imagina, obrigado, muito legal. Muito legal, pessoal. Vamos para o 9? O nome do grupo? Não, o grupo 9 agora. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, Igor. Bom dia. Vou apresentar aqui a proposta do grupo 9. A gente tem como tema as fronteiras agrícolas no Brasil, para trabalhar no 7º ano do Ensino Fundamental 2. Bom, aí eu vou falar rapidamente, só pela estrutura mesmo, que vai se tratar este plano pedagógico, né, de aula. Na introdução e contextualização, a gente pensa nessa introdução à temática, né, pensando historicamente a temática da fronteira agrícola no Brasil, pensando desde o período colonial, como que isso como que as fronteiras agrícolas elas andaram, né, no país, no Brasil. Então vai
a gente vai trabalhar com o conceito de território, fronteiras, e como que a questão da economia, né, vai impactar as regiões por onde essas fronteiras agrícolas vão se formar, vão se consolidar. A justificativa é porque este tema é muito atual também, dá para pensar muito, para chegar, né, na atualidade e ver como que isso impacta não só, talvez, os alunos, a gente pode pensar no plano micro, de como que algumas fazendas ainda hoje, por causa dessa herança, né, colonial de poder local, de como pequenos grupos fazendeiros ainda continuam possuindo latifúndios, etc., e comandando uma economia de certa região, e que isso pode afetar a vida dos alunos ou dos pais dos alunos que trabalham diretamente com isso, vão ter algum tipo de relação. Então, a justificativa seria essa, né? Pensar como que algo histórico atualmente pode ser observado, olhando grandes empresas, etc., mas também no âmbito regional, local. O objetivo da aprendizagem, né? Discutir com os alunos alguns conceitos, significados como espaço, limites, fronteiras, né? Como que essas linhas imaginadas criadas pelo homem com o objetivo de estabelecer limites, mas também desenvolver poder e política, os objetivos específicos, para pensar novamente nessa questão da histórica, de como que o campo brasileiro e essa organização do espaço rural, né, no Brasil, ela vai se modificando, vai tendo relação com essa questão da agricultura, essa delimitação geográfica mesmo, compreender o processo de modernização do campo brasileiro, né, como que tudo isso vai estar interligado, são alguns dos objetivos. E, principalmente, pensar neste espaço geográfico, limite de fronteira agrícola, latifúndios, comunidades tradicionais que são, que dá para fazer uma questão, uma discussão e crítica social, né, de como que essas comunidades tradicionais indígenas e quilombolas também sofrem com isso, e o poder, né, da agropecuária, a metodologia. Aí aqui eu vou elencar alguns pontos que a gente levantou, que vai fazer parte do processo de exposição da aula e fazer com que ele seja aplicado, né? Pensar primeiro nas aulas expositivas, em que vai apresentar o tema, os conceitos, alguns significados, né, para os alunos. Um material complementar seria um podcast, que vai tratar sobre o tema e que também vai trazer novamente uma nova introdução e reforçar alguns conceitos. Este podcast é intitulado Fronteira Agrícola, Violência e Mulheres no Cerrado. Aí tem o link, né, a referência para os alunos ter acesso. Num terceiro momento seria o uso da internet para pesquisar sobre o tema e trazer, né, nessa pesquisa, envolver os conceitos, e eles observarem, tentar visualizar isso a partir de mapas como fonte, né. A gente pensa também em usar a ferramenta do Google Earth, que vai fazer parte também da atividade final, que seria uma prática dos alunos, depois de terem contato com o que eles aprenderam, tentar colocar em prática, delimitando fronteiras e observando, por exemplo, uma determinada região antes dessa fronteira agrícola ser implementada e depois, então, pensar os efeitos, né? Depois dela, o que muda ali? Pensando na geografia. E que seria o trabalho final, este último ponto. Tem um cronograma, enfim, mas não vou colocar aqui na tela só para ver, mas existe um cronograma e este trabalho final é isso. Os alunos, a partir do Google Earth, colocar em prática as questões teóricas, o que eles tiveram contato com o podcast sobre a temática e visualizar um antes e depois de um estabelecimento de fronteira agrícola, que é a temática principal da aula. Mas pode ser pensado para outras temáticas também, outras discussões, né? Não só. Eu agradeço, Igor, agradeço ao seu grupo também. Vamos para o grupo 10. Antes, eu só gostaria de falar, né, que bom que vocês relacionaram o grupo anterior às duas disciplinas, e eu quero ressaltar que, já que o Igor tocou no assunto, o fato da professora Larissa, né, estar em alto exílio agora, uma professora da USP que elaborou o Atlas do Agrotóxico, então fica um material aí, né, de sugestão para vocês usarem nas aulas, usarem nas pesquisas,
e também da gente se solidarizar, né, com essa colega nossa, professora, pesquisadora, e que tem sofrido perseguição no Brasil, teve que agora ir para a Europa, porque tem sido perseguida por conta desse tema que ela estuda. Vamos para o grupo 10? Pessoal, agora vocês podem falar só o objetivo e como é que vocês pretendem trabalhar, porque aí eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido. Para o grupo 10 já. Grupo 10 não tá? Vamos para o grupo 11? Grupo 12. Hoje eu tô igual o pessoal do bingo. Acho que alguns faltaram por aí. Bom dia. Bom dia. Qual é seu grupo, Eu sou o Diego? Diego Vaz. Eu vou apresentar o grupo 12. Nós possuímos 11 componentes no grupo. Nós escolhemos a turma para poder trabalhar o 8º ano. E a habilidade escolhida foi aplicar os conceitos de Estado, Nação, Território, Governo e País para o entendimento de conflitos e tensões, né? Porque essa habilidade ela está descrita da BNCC e o currículo referência Minas está alinhado com ela. O objetivo, né, é explicar as diferenças entre território e territorialidade, definir tipo de territórios e tentar desenvolver nos alunos uma capacidade crítica. A nossa proposta de plano de aula, ela abarca 3 aulas, por causa que aqui em Minas Gerais, né, o tempo de aula utilizado, a hora-aula na prática é 50 minutos, e considerando os detalhes do dia a dia, acaba que não dá para a gente fazer uma coisa muito densa para colocar numa única hora-aula. Serão 3 aulas. Na primeira aula, nós vamos fazer uma apresentação sincrônica via Google Meet, né, explicando o conceito, fazendo a conceituação de território, de territorialidade, fazendo a sua diferenciação, essa parte mais teórica mesmo de introdução ao tema. Na segunda aula, nós vamos apresentar um vídeo intitulado A Amazônia Secreta, porque esse vídeo ele vai de encontro com a habilidade, porque lá na habilidade descreve analisar os conflitos, deixa eu voltar, analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade. E a Amazônia se encaixa perfeitamente, por causa que lá tem o conflito desde o microterritório, que ali são as terras indígenas, porque até então já tem terras indígenas demarcadas, e ainda se tem, de acordo com algumas possíveis indicações, de tem até grupos isolados ainda, que se encaixa ali dentro do microterritório. E também vai de encontro a um território mais amplo, que é a questão nacional, da política nacional, como se a Amazônia se encaixa dentro da perspectiva do território brasileiro, e também o conflito internacional, né, por causa aí que a Amazônia, né, de acordo aí com as teorias, ela se encaixa como pulmão do mundo, lá também possui biodiversidade, então se encaixa aí dentro de uma discussão de território e territorialidade a nível global. E na terceira aula, né, também será uma aula via Google Meet, em que os alunos, nós professores, vamos passar para os alunos um passeio no Google Earth, né, apresentando o microterritório, que pode ser exemplificado como a própria situação lá da Amazônia, como a realidade local dos alunos, a escola, a sua residência, trajeto, escola, residência, essas relações, né, dos aspectos do território, e também abordar os detalhes da territorialidade, as relações, os paradoxos e essas coisas. E
né, voltando àquela detalhe que normalmente é difícil encaixar tudo numa única aula, será introduzida nessa terceira aula uma atividade final, né, para avaliar a aprendizagem dos alunos a respeito dessa sequência de aulas, que será a construção de um texto coletivo via o Google Docs, né, considerando aí essa realidade de estarmos de forma remota, então, de acordo com a realidade, possibilidades, fazer essa atividade final via Google Docs, em que cada aluno ali dá a sua contribuição. Essa é a proposta do grupo 12. Muito bom, Diego, obrigada. E aí também incluir, né, não só a Amazônia nessa perspectiva global, mas os modos de vida, muito interessante. Vamos para o grupo 13 agora? Sim, vamos. Bom dia, gente. Eu fiz um resuminho. Bom dia. Vou colar aqui do lado da nossa proposta. E cortou um pedaço. Daqui a pouco eu coloco o resto. A gente fez um projeto bimestral para terceiro ano do ensino médio. E o título do nosso projeto é Cidadania e Democracia, Reconstruindo Saberes e Ações. E a gente pensou em fazer um trabalho interdisciplinar com geografia, história, sociologia e filosofia. Bom, a gente dividiu isso em semanas. Então, nas 2 primeiras semanas, a gente pensou em fazer aulas expositivas, explicando o conceito de cidadania e democracia, com base nos textos de Milton Santos e do Quirino, e passar o filme Ilha das Flores, para eles conseguirem visualizar essa questão da democracia. Na segunda semana, nas 2 próximas semanas, semana 3 e 4, a gente pensou em deixar eles pesquisarem sistemas democráticos pelo mundo. Então, eles iriam fazer um apanhado aí para ver quais são os sistemas democráticos que existem no mundo. Nas próximas semanas, 5 e 6, a gente ia trazer matérias de jornais que falavam sobre essas questões democráticas e da cidadania, e a partir disso a gente ia fazer um debate discutindo com um olhar geográfico, pensando nos conceitos geográficos e como que isso constrói os espaços. E para finalizar, nas últimas 2 semanas, a gente ia fazer um debate sobre os lugares que a gente pode, de fato, exercer a cidadania e a democracia e como que a gente iria exercitar essas democracias nesses lugares. É isso. O Albert vai acrescentar aí. Bom dia a todos e todas. Peço desculpa, tive que reentrar agora rapidamente, mas é porque eu estou em sábado letivo, né? Então, estou dividindo a minha vida aqui. Então, eu vou apresentar a tela aqui rapidamente para a gente só colocar o esboço, mostrar o esboço que já foi avançado do trabalho. Essa proposta, né, desse tema foi colocada pela Raquel, né? Foi até uma coisa muito interessante porque, né, a gente está fazendo trabalho junto e aí os debates meio que balizaram a chegada nessa proposta e que foi justamente o incômodo que a gente tem, né, com a forma com que a democracia e cidadania hoje é tomada, né? Apesar de palavras corriqueiras, são temas que têm uma grande densidade, um grande poder, mas socialmente são esvaziadas, né? Porque elas não têm efeito prático, assim, né? O que deveriam, né? Todo mundo fala democracia, cidadania, está na boca de todo mundo, mas assim, como que ela se torna concreta? Então foi a partir dessas questões que a Raquel, né, até apresentou, né, algumas que a gente chamou de perguntas geradoras, né? E aí que a gente destrinchou elas para levar para a sala de aula, para tentar, enfim, desconstruir e reconstruir a concepção que a gente tem de democracia, né? E como que a gente pode exercer ela. Porque o próprio texto do Milton traz um pouco desse debate, né? São todos os espaços hoje que a gente pode exercer ela, né? O shopping, ele é um espaço democrático, ele é um espaço onde eu posso exercer minha cidadania, né? Quais são os espaços que eu posso estar construindo? Quais outros espaços, então? Conselho de saúde, uma associação de moradores. Então, é pensar nessas dimensões do exercer a cidadania para além do consumir, ou para além de pagar imposto. Eu vou colocar para apresentar aqui, para a gente dar uma, né?
Gente, esse é o nosso projeto. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, estamos conseguindo. Eu queria colocar em forma de apresentação, mas acho que aqui não tem jeito. Aqui foi essa parte, né? É uma parte que ela vai sumir, mas é um pouco do resumo da proposta, né? Que ela seria dividida em 3 momentos, né? No primeiro, que é democracia e cidadania, depois economia e democracia, né? Essa relação de subordinação. E depois, né, uma forma de síntese de proposição, né, é como que a gente constrói essa cidadania e democracia na prática, né, quais são os sujeitos e os espaços democráticos que a gente pode estar se aproximando e tal. A gente propôs uma breve contextualização do tema, né, a respeito de tudo isso que a gente colocou, né, de tipo, o que é democracia, como que ela surge, e aí depois, num segundo momento, né, nessa contextualização, a gente colocou por que a democracia nos importa e por que também a cidadania nos importa. E aí, no caso, para a geografia, a gente até está deixando isso um pouco nítido aqui, um pouco claro, que a gente está partindo aqui dessa contextualização a partir do olhar geográfico, né? Então, aquilo que o Milton traz, né? E o que o Quirrano, né, apesar de não ser da geografia, mas que o Carlos Waldo traz, né, das dimensões espaciais da manifestação da democracia e da cidadania. E aí, a partir disso, traçamos alguns objetivos, né, dos mais amplos e gerais aos mais específicos, e as disciplinas que a gente vai trabalhar. História, geografia e filosofia. E por quê, né? Porque não faz sentido a gente falar de noções e termos tão profundos, tão amplos, né, e tão densos a partir só de um olhar de uma ciência, né? A gente não consegue compreender ele na sua totalidade. Depois, estabelecemos um público-alvo, que foi a turma de 3º ano, né? E alinhamos, né, as habilidades e competências previstas da BNCC. Aqui eu não vou ler, né, depois os companheiros aqui vão ter a oportunidade de dar uma olhada no trabalho, né, mas a gente destacou junto, né, o que em cada habilidade dialoga, né, com a proposta, né, na realidade, o que a proposta converge com a competência, né, porque as competências é o que deve orientar, né, não o contrário. Obrigada. Oi? E depois, né, as pessoas e órgãos envolvidos, né, no caso a escola e representantes da sociedade civil organizada, e depois as fases de execução, onde a gente dividiu, né, em processos, né, de desnaturalização, onde a gente vai desnaturalizar o que é democracia, e é a partir do que eles conhecem, né, para a gente já ter um breve diagnóstico. Depois um processo de estranhamento, onde a gente já vai entrar num processo mais teórico, né, e aí utilizar filme como Ilha das Flores, né? Acho que a Raquel chegou a falar, e alguns outros instrumentos para... Aqui é uma parte mais de formação, né? E depois um terceiro processo de sensibilização, onde a gente vai estabelecer uma síntese desse conteúdo apresentado, né? E aí também estabelecer uma roda de debate e pensar na estratégia de como exercer essa democracia e cidadania. O cronograma, né, a Raquel já apresentou, é para um bimestre, né, pensando em aulas de 3 aulas semana, 8 semanas, né. Então, é uma proposta de um projeto, né, mais de fôlego, mas que a gente possa, de fato, dar conta, né, minimamente não é de tudo, mas dar conta do mínimo que a gente necessita para poder, né, se situar e poder exercer nossa cidadania, né, aí nos diversos aspectos, né? Então, para isso, utilizando aí do prisma geográfico, da história, né, da filosofia e da sociologia. Enfim, acho que é isso, né, Raquel? Isso, gente. Gente, eu agradeço vocês, super bem preparado o trabalho, infelizmente a gente não tem tempo para debater aqui, então vamos para o grupo 14. É o 14 agora, né? Bem rapidinho. Sim, somos nós. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu apresentar aqui rapidinho. Vou tentar ser mais breve possível. Claro que a nossa proposta foi pensada para a gente fazer de forma online, nas plataformas do Google Meet, né? E o nosso tema é territorialidade das comunidades tradicionais geraizeiros e sua ligação com o bioma cerrado.
Nosso grupo tem 7 pessoas. O nosso público-alvo, então, vai ser a 7ª série do Ensino Fundamental 2. O projeto ele vai ser executado em 4 aulas. Na primeira aula, né, que é cerca de 50 minutos, a gente vai apresentar as comunidades geraizeiras, né, para os alunos, porque muitos alunos nem conhecem, né, nunca nem ouviu falar dos geraizeiros, então a gente acha importante fazer essa apresentação, a priori, para os alunos. A gente vai apresentar com slides, né, vídeos também, sobre a perspectiva da comunidade em relação à organização e tudo. A gente achou alguns vídeos interessantes na internet, alguns podcasts também bastante interessantes. Na segunda aula, a gente vai, então, realizar a apresentação dos termos território e territorialidade, para fundamentar, então, as discussões. Na terceira aula, então, a gente vai tratar sobre a luta dos geraizeiros pela demarcação de seus territórios, frente ao avanço da monocultura do eucalipto e das atividades de mineração. Na quarta aula, então, será debatida questões norteadoras sobre o conteúdo trabalhado para avaliação do desenvolvimento da turma de forma oral. E é isso aí, nosso trabalho, tentei ser o mais rápido possível. Muito obrigada, Stephanie. Todos entendemos. Obrigada pela contribuição. Vamos para o próximo grupo já? Acho que é o grupo 15, né? Eu estou perdida aqui, gente. Samira, você está falando, mas não está saindo som aqui para mim. Eu tenho que tirar o fone, porque agora foi. Esse fone nem sempre funciona. Eu vou apresentar, então, a nossa proposta, que a gente está construindo aqui, nosso grupo, estou representando aqui a Raíssa e a Aline. Bom, a gente pensou num projeto com o nome Laços e Territorialidades nas Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. A gente pensa aí nessa realidade do nosso país, né? Uma realidade de racismo institucional, e aí a gente vai buscar formas, né, da escola amenizar, de certa forma, essa situação. E aí, pensando também na realidade aqui da nossa região, né, a gente trabalha aqui em cidades do Jequitinhonha, não na mesma cidade, mas, né, em cidades próximas, e a gente tem muitas comunidades quilombolas aqui, né, muitos territórios reconhecidos até como comunidades quilombolas. E aí, pensando que as escolas, né, eles são também instrumentos de legitimação do poder do Estado e que muitas vezes contribuíram, né, para a manutenção desse racismo institucional e do apagamento aí das culturas tradicionais. Então, a partir aí de uma leitura crítica da realidade, né, pensando aí em uma pedagogia revolucionária, a gente pensou algumas ações para desenvolver na escola, não de forma pontual, 2 aulas, 4 aulas, eu acho que são ações assim, para a gente desenvolver o ano inteiro, né, no cotidiano escolar. E aí eu estou falando um pouco rápido, por conta da preocupação com o tempo, e estou tentando ser bem sucinta também na proposta que a gente está amadurecendo. Então, a primeira coisa que a gente colocou foi a presença frequente, né, e constante de anciãs quilombolas para rodas de conversa na escola, para estar participando do cotidiano escolar, conversando, debatendo com os estudantes, apresentando ali as suas histórias, né, memorando ali as suas lutas, seu modo de vida, e também propondo iniciativas, né, uma forma da escola caminhar, né, juntas, desenvolver ações aí em conjunto com essas comunidades. Num segundo momento, a gente pensou na realização de uma aula de campo, uma interação mesmo, né, pegar os meninos da cidade, levarem para conhecer os territórios quilombolas, para ter contato com essa dinâmica, com as práticas dessas comunidades, né, para conhecer ali, ter uma interação. Depois, no segundo momento, a gente pensou nos estudantes realizarem um seminário, expondo, né, as observações desses estudantes, expondo a experiência que eles tiveram com essas práticas. E, por fim, a gente pensou aí em realizar algumas oficinas afropedagógicas, e aqui eu coloquei só uma, né, como exemplo, que seria uma oficina de turbante, que aí esse título, Laços e Territorialidades, estaria fazendo referência também a isso, né? Tanto esses laços, né, do território, das territorialidades das comunidades, mas também com os laços aí dos turbantes, né, que tem um significado muito importante para as comunidades quilombolas. Então, eu acho que é isso. Fui
assim, qualquer dúvida, né, a gente está à disposição dos colegas para continuar amadurecendo a ideia. Gostei muito dessa ideia da oficina, hein? Puxa, os estudantes vão gostar muito, muito mesmo. Vamos para o 16, gente? Professora, bom dia. Está conseguindo me ouvir? Sim. Então, nós somos o grupo 17, né? Eu, Felipe, a Isa, Juliana e a Jaci. E aí, no nosso trabalho, a gente decidiu trabalhar com o 7º ano do ensino fundamental, porque no 7º ano eles são apresentados de forma direta, né, e exclusiva ali, a formação territorial brasileira. Só que a gente colocou uma crítica ao modo como a formação territorial brasileira é apresentada no 7º ano, porque os próprios livros didáticos, eles começam a contar a formação territorial a partir desse possível, né, entre muitas aspas aí, né, descobrimento do Brasil. E aí sempre contando num viés economicista, porque apresenta aquele primeiro momento de, entre aspas de novo, né, descobrimento, e depois todos os ciclos econômicos hegemônicos, né, que aconteceram aí no nosso território. E aí, partindo do Porto Gonçalves, do Hasbart e do Quijano, a gente propôs desconstruir essa narrativa única de formação territorial, apresentando no primeiro momento essa única história aos alunos, num segundo momento questionando o que havia antes dessa formação territorial, e pedindo que eles pesquisassem o que havia antes, né, dessa história que o livro está contando. A partir dessa pesquisa deles, a gente ia fazer uma exposição em roda de conversa de todas as narrativas que eles conseguiram encontrar, e aí a gente ia fazer, né, um questionamento, né, desse perigo de contar uma história única, né, de uma narrativa única, e expor para eles que há vários processos de formação territorial, que aquilo ali é um hegemônico, mas que a gente não pode ignorar os outros, né, trabalhando com essa noção do sistema mundo moderno colonial, colonialidade do poder, e tentando desconstruir essa história bem eurocêntrica, né. Por alto, assim, era isso, e a gente vai estar postando na plataforma durante o final de semana e os outros dias. Sim, muito obrigada, Felipe. Vamos para o próximo. Ai, que dor no coração, não posso comentar. Grupo 17. 17, tá por aí? O 17 foi esse, né? 18, né, agora. Professora, eu fiquei na dúvida. Foi bem na hora que eu coloquei o fone. Agora é o 17, é isso? Agora é o 17. O Felipe tá falando okay. que sim. (18) tá por aí? Sim, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia. Vou tentar ser mais breve possível. O meu grupo, na verdade, é uma dupla, né? Antônio Augusto, que não está presente, porque está trabalhando também, e eu, Jéssica Rodrigues. A nossa proposta é voltada para o 8º ano. Nós vamos fazer um júri simulado, né? Inclusive, vai ser uma proposta que vai ser aplicada agora em maio. O nosso objetivo, principalmente ali, é a gente promover essa compreensão, né, acerca do conceito-chave de território, territorialidade, povo, nação, estado, tudo que está ligado, né, ao território mesmo. E para isso serão 3 etapas, né, 3 fases. Aí a primeira, nós estamos querendo relembrar aquele conteúdo abordado lá no 7º ano, né, acerca do território, tanto que é importante. E eles vão fazer uma atividade de leitura coletiva, pensando aí nessa aula virtual, claro, né, que é o momento que a gente vive, criando títulos para duas notícias que nós encontramos, que é um do site Politize e o outro do Mundo Educação. Aí não vai dar tempo de falar aqui muito sobre elas. A segunda fase, aí já é uma aula e uma atividade. Eles vão fazer a apresentação desses trechos de um dos documentários, né, que vai ter como questionário um roteiro de estudo. E aí o primeiro é Caixa d'Água, Quilombo é esse, e Havaí Vivera, a terra do povo do raio. E na terceira fase, que já é o trabalho em grupo, a gente vai separar essas salas em grupo e encaminhar para cada um desses grupos uma pesquisa sobre algum conflito étnico, né, que esteja em processo no atual momento. E a gente colocou uma fonte aqui do Brasil Escola também, que é uma fonte que eles procuram muito, e ele vai ser apresentado em toda a turma com pontos centrais,
né, que é mostrando a apresentação da localização do espaço geográfico do conflito, uma revisão histórica desse conflito e curiosidades sobre os povos envolvidos. Na verdade, eu falei 3 fases, mas são 4, porque a última é a mais importante, que é essa estruturação do júri, onde a gente vai sortear essas pessoas, né, e seus papéis. E o tema é o seguinte, é justificar a separação do povo e seu território, ou então o grupo contrário, que é defender a manutenção dessa situação atual, né? E o professor vai ser o juiz. É isso. Muito legal. Parabéns, gente. Vamos para o 19 agora? Obrigada. De nada, eu que agradeço. Grupo 19, tá por aí? Alguém? Então vamos para o 20, né? Se o 19 não apareceu, o grupo 20. Oi, gente, bom dia. Oi, Tá me ouvindo? Sim. O nosso grupo é composto por eu, Winnie Parreira, Ilquias e Mariana Laureano. E nós pensamos em falar rapidinho sobre a geopolítica da moda e a espacialização dos impactos ambientais nos territórios. Aí esse seria o nosso título, né? Para falar um pouquinho sobre o nosso cronograma. A gente se baseou com o tópico 5, se não me engano, que é de geopolítica crítica. Sim. E nós, a gente está um pouco ofegante aqui, que eu estava fazendo faxina também. Sábado, além de sábado letivo, é dia de faxina. Nós pensamos na exibição do documentário The True Cost, é um documentário que fala sobre a indústria das roupas, não sei se todos já viram, mas ele fala sobre os impactos dessa indústria, muitas vezes norte-americana, em países tidos como periféricos. E aí, na aula 2, a gente pensou em uma aula sobre geopolítica crítica da moda, relação de produção e comércio entre países centrais e periféricos, né, que dialoga bem com esse documentário, que é um documentário muito bom, eu sugiro que todos assistam, quem não assistiu. Na aula 3, nós pensamos na proposição de um exercício para os estudantes pesquisarem sobre os processos de produção das principais marcas de seus produtos. E, aliado a isso, nós também pensamos em propor para que todos esses estudantes que tenham a possibilidade baixem o aplicativo Moda Livre, que é um aplicativo que busca estudar sobre as marcas, ver se as marcas têm algum tipo de trabalho análogo à escravidão, enfim, ele costuma avaliar as marcas nesse sentido, né, ético de produção, em seus celulares e pesquisarem sobre as marcas de suas roupas no aplicativo. E todos eles devem anotar essas informações para que possam ser compartilhadas no debate final, que deverá ser avaliado. E aí nós pensamos também em dois produtos finais. Um dos produtos finais seria um debate com todos os estudantes sobre a geopolítica crítica, relações de poder envolvendo a indústria da moda, países centrais e periféricos, colonialismo e os impactos ambientais a essa indústria associados. E o outro produto final seria a produção de um texto com possíveis soluções e caminhos alternativos, né, devido a esses N problemas relacionados à indústria da moda, que além da questão do trabalho análogo à escravidão, temos vários impactos ambientais nos países periféricos. Enfim, eu poderia falar muito sobre isso, mas não tenho tempo. E como referencial teórico, nós utilizamos justiça socioambiental do Axel Hard e vamos utilizar os conceitos aí de território que trabalhamos ao longo da disciplina. Que legal, obrigada. Ajudando os alunos a responder a pergunta de onde vem a roupa que você veste. Muito legal. Vamos lá então, Maicon. Você caiu, será que está de volta para apresentar? Está dando para ouvir? Sim, certinho. Então, é o seguinte, o nosso tema é fronteira, nosso título, conhecendo os nossos vizinhos, que seria então a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós iríamos trabalhar com esses municípios. O nosso trabalho ele foi dividido em 9 etapas, vou pular todas e vou para a final, que seria então o resultado final, né, o trabalho que a gente espera, que é a construção de um atlas da região metropolitana de Minas Gerais por parte dos alunos. Cada aluno ficaria responsável por um município, faria a delimitação, traria também as informações, e no final, sendo trabalhado também, pensando em uma escola particular, durante o ensino remoto, nós iríamos produzir um livro com o resultado, né, desses mapas e dessas informações num site que chama Livros Digitais, que nós conseguimos fazer um livro digital e que os alunos conseguem divulgar e manipular e compartilhar esse trabalho deles. Então, formaria, então, um atlas digital para que os alunos possam utilizar, e quando as aulas se tornarem presenciais, esse material ficaria disponível na biblioteca.
Puxa, muito legal esse projeto, muito legal essa proposta. Obrigada por compartilhar, Maicon. Vamos para o último agora. Por nada. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Então, gente, grupo 20, né? Eu acho que são 2 grupos 20. E o nosso tema é sobre conflitos no campo. E a turma que a gente vai estar atuando seria o 8º ano, com habilidades do BNCC. Distinguir e analisar os conflitos e as relações dos movimentos sociais brasileiros, né, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países da América Latina. O conteúdo seria o mundo rural, coronelismo, uso da terra e os movimentos sociais, direito à terra e o Estado, tá? Reestruturação, resistência ou violência. Entre os nossos objetivos, entender o percurso da prática, né, e a luta pela terra e a dificuldade de executar esse direito, compreender o cenário brasileiro mediante as comunidades tradicionais e os conflitos existentes, trazer a ludicidade para o ensino de geografia, que eu acho que é muito importante, no intuito de agregar o conhecimento dos alunos, os elementos, né, que contribuem aí para a dinâmica espacial, as territorialidades, as relações do poder com a produção do espaço geográfico e a definição dos conceitos, né, inerentes aí à geografia política e geopolítica. Então, seriam, 2 aulas, a princípio, né, aulas expositivas e dialogadas, no primeiro momento, isso para expor o conteúdo por meio lúdico também, que seria a introdução de poesia, introdução de música, fotos, né, e discussões a partir dos alunos, a partir do conhecimento prévio que esses alunos têm, referente ao tema e as suas vivências, né, e também seria passado, em uma dessas aulas, o filme Terra para Rose, como complemento e discussão na sala de aula, e consistir em elaboração de um mapa do Brasil dinâmico, que será utilizado de forma a identificar esses conflitos regionais. Como seria essa elaboração desse mapa? Seria a construção juntamente com os alunos, né, em sala de aula, e será utilizado marcadores com cores distintas para identificar diferentes conflitos, né, dentro do território brasileiro. Então, a legenda também, ela seria dinâmica, podendo ser feita à parte para colocar nesse mapa, e assim a gente poderia estar utilizando também esse mapa, essa prática, em outras propostas futuras, né? Então, na verdade, a prática é essa mesmo, só falando rapidinho aqui, para não atrasar muito aqui com a nossa aula. Obrigada. Pessoal, acho que não tem nem mais um grupo, né? Então, se tiver, coloca aqui no chat. Enfim, se tiver mais alguém vai apresentar ainda, mas eu já quero agradecer vocês. Né, eu tinha um discurso, que eu sou a pessoa do discurso, mas eu sei que vocês estão em dia letivo e já passamos aí mais de 20 minutos da aula. Obrigada por vocês estarem aqui, mesmo em dia letivo, mesmo com todas as dificuldades. Para mim foi um período excelente, eu pude revisitar muitas coisas, eu pude pensar em muitas coisas, a partir do que vocês colocaram nos fóruns, nos trabalhos, então eu só tenho a agradecer a vocês, aos tutores, ao professor Cláudio, e a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Também queria um abraço, né, mas não é possível, e eu desejo todas as portas abertas do mundo nessa carreira que é tão difícil e que a gente precisa o tempo todo estar de mãos dadas para a gente conseguir ir mais longe. Então, é isso, pessoal, a gente finaliza por aqui, os tutores deram as datas para vocês, tudo certinho, o tempo que vocês têm que entregar o trabalho, mas o mais importante, acho que aqui foi feito, né, que é trazer essa reflexão mesmo, que a gente não pôde fazer uma discussão tão longa. Professora, obrigado e parabéns pelo convite da 21ª Semana de Geografia. Você mandou lá no e-mail, já fiz inscrição e estou acompanhando também os debates lá. Muito obrigado. Ai, que legal. A semana está sendo bem bacana. Para quem perdeu, depois é só ir lá no canal. Professora, também gostaria de agradecer pelos textos que você compartilhou, que são muito atuais, de ideias de decolonização super difícil, assim. Eu gostei muito de ter conhecido o Quirrano, e também ter conhecido também mais o Carlos Walter também. E, assim, fiquei feliz mesmo de ter participado da sua aula. E obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal. Professora, não vou me aguentar, preciso falar, né?
Uma vez o professor Marcelino falou que a gente tem que estar, assim, é bom que a gente fique próximo de pessoas que nos inspire, né? E você foi isso. Você foi isso nessas semanas, nesses dias, nas minhas posturas em sala de aula, na minha vontade de criar, mesmo que às vezes não tenha nada a ver. Então, assim, muito obrigada. Assim, eu acho que eu não tive muitas pessoas que eu queria abraçar nessa pandemia, não. Mas você, sem dúvida nenhuma, era uma que eu queria abraçar, porque é a forma de eu dizer para outra pessoa que eu gosto dela e obrigada por tudo, né? Eu tenho me inspirado muito e coitado dos meus alunos, gente, daqui para frente. Muito obrigada, professora, por tudo. Eu que agradeço, pessoal. Ó, coloquei aqui no chat o meu e-mail mesmo que eu uso todo dia. E aí, o dia que vocês quiserem, qualquer coisa, é só me mandar um e-mail, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada por tudo que vocês estão colocando aqui no chat. Fiquem bem, né? Que a gente consiga passar por esse período tão difícil que a gente está passando. E é isso. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.